Mas nessa visão de mudar o Brasil, meu querido senador, os 3 senadores do Rio Grande, devido à crise que atravessa o nosso Estado, ontem eu fiz um pronunciamento longo sobre as paralisações que estão lá acontecendo, essa de 3 dias que envolve todo o funcionalismo, cerca de 40 mil pessoas pararam totalmente, até nessa sexta, na busca de soluções para o Estado. E nessa visão, os três senadores do Rio Grande, a imprensa gaúcha tem dialogado muito conosco. Escrevemos artigos, falamos nas rádios, nas TV, e o jornal Zero Hora pediu que cada senador colocasse a sua visão sobre a crise no Estado. E eu fiz um artigo nesse sentido, que registro aqui na tribuna nesse momento, jornal Zero Hora, com o título O Mínimo Dever de Casa, no sentido de que a gente faça o dever de casa e estabeleça, claro, uma parceria com a própria renegociação da dívida do Rio Grande, que é a União, que é uma dívida impagável. Eu repito de novo, devíamos, quando fizemos a dívida 10 bi, pagamos mais de 22 e temos devendo mais do que 50. Então isso não vai se pagar nunca. Me lembra até aquela história, quando nós comprávamos a casa pelo sistema financeiro de habitação lá atrás. Só que a dívida virava impagável e chegou um momento que o próprio banco entendeu que não tinha como. Então, quem tinha pago já uma série de anos, foi dado, então, o título de quitação. Pelos cálculos que nós fizemos, e vou também apresentar um projeto no dia de hoje, junto com os 3 senadores, que faz a atualização da dívida do Rio Grande pela correção do IPCA no longo do período. Porque nós somos um ente federado e não dá para a União tratar os seus filhos, eu diria, como se fossem simplesmente empresas que estão pagando juro para um banco. Não é isso. Nós, numa visão nova do Pacto Federativo, queremos a descentralização. E o papel da União não é tratar os Estados-membros como se fossem uma empresa ou alguém que está pedindo um empréstimo. E é nessa linha, senhor presidente, que eu vou desenvolver aqui o artigo que fiz e foi publicado no dia de hoje, como também serão publicados os artigos dos outros 2 senadores. Senhor presidente, então peço, e já mostrei aqui o jornal, que seja registrado nos anais da Casa, artigo de minha autoria, sobre o título Mínimo Dever de Casa, vinculado no jornal Zero Hora desta sexta-feira. O texto foi a pedido da editoria de opinião do jornal e integra uma série de artigos assinados por parlamentares, empresários, sindicalistas, ex-governadores e, naturalmente, também a visão do atual governador. O tema é a crise financeira no Rio Grande do Sul e as saídas para o Estado. Já foram publicados textos, senhor presidente, do presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, do presidente da Força Sindical do Estado, Cláudio Janta, da presidente do CEPERG, professores Helenir Aguiar Schuller, do presidente da OAB Rio Grande do Sul, Marcelo Bertolucci, do presidente da Fiergs, Heitor José Miller, do presidente da Federação Sovisk, do presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, do presidente da Farsul, Carlos Perotto, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum, e também dos 2 senadores, da senadora Ana Amélia e do senador Lazier Martins, o qual falei, inclusive, hoje pela manhã, sobre a crise no Rio Grande. A programação prevê a participação dos ex-governadores, Tarso Genro, Ieda Cruz, Germano Rigoto e o nosso inesquecível ex-governador também, Olívio Dutra. Após, senhor presidente, a leitura que farei aqui do artigo, repito que o objetivo
é que a sociedade viva do Rio Grande, os articuladores, os políticos, os mais variados setores, falem sobre visões de recuperação do nosso estado do Rio Grande. Vamos ao meu artigo, senhor presidente, que está hoje publicado no jornal Zero Hora. Até o momento eu fiz uma introdução. Agora eu passo a apresentar o artigo na visão de que eu entendo que é possível, sim, recuperar para os gaúchos e gaúchas e para o país a economia, as finanças e que o nosso estado volte à normalidade. Começo dizendo, senhor presidente, nenhum debate sobre soluções para a crise financeira do Rio Grande do Sul está desvinculado da questão nacional. Isso é válido para todos os estados e municípios da Federação. O Brasil não tem, de fato, uma proposta desenvolvimentista, senhor presidente, que resguarde e incentive a indústria, a infraestrutura, a educação, a saúde, as pequenas e médias empresas, ou uma taxa de juros que estimule o mercado sem empobrecer a população. Sobremaneira, que se valorize o homem do campo, o homem da cidade, o trabalhador, ofertando produção, emprego e renda. Igualmente, não temos uma política que possibilite esperança aos jovens, que acaricie, sim, com justiça, o direito sagrado dos aposentados e dos idosos. Pouco tem sido feito para combater a sonegação e a própria corrupção, os impostos, e quase nada para penalizar efetivamente corruptos e corruptores, inclusive no Rio Grande. Estamos aquém de um projeto que harmonize os interesses públicos e a iniciativa privada. Os poderes constituídos devem um novo pacto federativo a todo o povo brasileiro. Quase 70% da arrecadação nacional vão para os cofres da União. É vexatório, senhor presidente, o beijamão, repito, o beijamão de governadores, prefeitos, deputados, vereadores, senadores nos palácios de Brasília. Receber o seu quinhão não é favor algum, é um direito de cada estado, de cada município. Os recursos, além de ser descentralizados, devem estar vinculados à responsabilidade social e ambiental dos gestores públicos, senhor presidente. Nesta mesma esteira estão as reformas. O brasileiro exige cidadania tributária, cidadania fiscal, cidadania econômica e, repito, cidadania social. Combinado a isso, senhor presidente, deve haver clareza de que cumpre aos estados fazer o que eu chamo de mínimo dever de casa. Vejamos a situação do Rio Grande do Sul. Conforme o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, a sonegação do ICMS no estado correspondia, em 2014, a nada mais e nada menos, e não é pouca coisa, a 7 bilhões. Dinheiro esse que poderia ser usado para efetuar em dia o pagamento dos servidores e aposentados. Do mesmo modo, no cumprimento do piso nacional dos professores, que até hoje o meu estado não paga, entra governo e sai governo, e nem o piso dos professores é pago. Ou na ampliação e na construção de postos de saúde, mais investimento na nossa educação tão fundamental para qualquer povo em qualquer país do mundo. A corrupção precisa ser severamente combatida pelos governos, a nível nacional, mas também a nível estadual. A propina, o dinheiro que sai dos cofres públicos desviado, não é exclusividade do âmbito federal.
Há corrupção também nas esferas estadual e municipal, no público e no privado. Outra medida, senhor presidente, é discutir a dívida com a União contratada em 1998. Ela compromete 13% de toda a receita e precisa sim ser repactuada urgentemente. A dívida inicial, como eu dizia no comentário que fiz na abertura, era de 9,7 bi. Já foram pagos 22 bi, restando ainda 47 bi, que atualizar vai dar mais que 50 bi. É lógico que desta feita um Estado que é a quarta economia do Brasil, que contribui com quase 9% do PIB nacional, só pode estar em crise, porque é uma agiotagem da União com o Estado e uma dívida impagável. A dívida ativa, débitos de pessoas, empresas com o governo, precisa ser cobrada. O Tribunal de Contas do Estado estima que ela esteja na casa de 10 bi. Já a dos municípios ultrapassa a casa de 4 bi. Me refiro a municípios gaúchos. A par dessas ações, não se admitem simplesmente achar que as privatizações vão resolver tudo. O foco do governo deve ser, sim, aperfeiçoar a aplicação do dinheiro público, ter posição firme, olhares na fiscalização tributária, assim como operar com responsabilidade na arrecadação, na cobrança e transparência das contas públicas. Deve ainda repensar a concessão de benefícios fiscais para atrair investidores. O governo, senhor presidente, deve estar aberto para debater suas ações com o coletivo, ou seja, o povo poderá sugerir o que é prioridade e cobrar dos seus agentes políticos. O empoderamento do povo é um elemento de base imprescindível ao bom governo. Basta que citemos as experiências do Rio Grande com orçamento participativo, método que deu certo, não só na capital, em Porto Alegre, como em Rio Grande, como em Canoas e outras tantas cidades como Pelotas. O desenvolvimento pressupõe políticas humanitárias ou preventivas que garantam os direitos e as conquistas dos trabalhadores. Incentivemos, pois, uma sólida cultura de governabilidade que ultrapasse as bandeiras e greis partidárias e ideológicas. Basta do arcaísmo político, situação versus oposição e vice-versa. Isso mata o potencial de cada ente e castra os sonhos e as esperanças de gerações. A velha província de São Pedro há muito deixou de ser, queremos ou não, protagonista. Suas façanhas, que outrora cantávamos no nosso hino, deixaram de ser modelo a toda a terra. Hoje, embala sim com orgulho os nossos hinos e canções, mas o momento é outro. E as façanhas têm que acontecer, é hoje, é aqui e agora, e não só no passado. Sou daqueles que ainda acredita que o vento da terra, de Érico Veríssimo, vai para o sul e faz seu giro para o norte. E por isso, quero renovar meus compromissos de apoio e de luta renhida em defesa permanente do povo sul-rio-grandense, aqui, agora e sempre, senhor presidente. Senhor presidente, com o propósito de contribuir ao debate sobre a retomada do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o Jornal Zero Hora publicou, até setembro, uma série de visões do Rio Grande. Trata-se de um dossiê com mais de 15 perspectivas diferentes,
e críticas sobre as possíveis saídas para a crise do nosso querido solo gaúcho. Para isso, o jornal solicitou às lideranças, como eu dizia na abertura, empresários, sindicalistas, políticos, artigos, análises e propostas a partir da seguinte questão: o Rio Grande tem saída? Sim, tem saída. A série termina em junho. A ideia é produzir um dossiê plural a ser entregue ao governo do Estado do Rio Grande. Parabéns ao Jornal Zero Hora pela iniciativa.